Caríssimos irmãos, hoje, no dia 9 de agosto, nós celebramos a memória de uma santa carmelita, mais uma. São inúmeras as santas carmelitas. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa dos Andes, Santa Benedita Maria da Cruz, é a que nós hoje celebramos. Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela nasceu com o nome de Edith Stein. Ela era judia, nasceu no ano de 1891 na Alemanha. Ela era de família judia, tanto de sangue quanto de religião. A sua família bastante crente, bastante fervorosa na religião judaica. Ela desde criança sempre mostrou uma inteligência superior aos outros, né? As crianças da sua época, ela sempre era diferente, ela tinha uma inteligência muito maior. E quando chegou aos 17 anos, que começa a fazer a faculdade, ela começa a fazer 3 faculdades ao mesmo tempo, né? Uma coisa que já era extraordinário para uma mulher estudar. Ela fazia 3 cursos ao mesmo tempo, estudava história, estudava filosofia e também a língua alemã. Ela, quando começa os seus estudos na faculdade, ela perde a fé, deixa de ser judia e começa a se declarar ateia. Ela era então um ateu, né, no meio das universidades. Mas ela sempre se destacava porque os seus trabalhos, os seus escritos, os livros que ela fazia, eles eram sempre extraordinários. Ela foi então ser aluna de um grande filósofo, né, que a gente na filosofia, quando nós somos obrigados a estudá-lo, chamado Russell. Ela se tornou secretária de Russell e ele olhava para os trabalhos dela e não compreendia como ela conseguia compreender o seu próprio pensamento. Ela entendia mais do Russell do que ele mesmo. E ela assim foi se destacando, uma mulher extraordinária, forte, sempre uma professora extraordinária, exemplar, até que se ofereceu para trabalhar na Cruz Vermelha e se fez enfermeira. Serviu com todo o carinho, com toda a força que ela tinha, uma mulher de princípios extremamente fortes, mas ela tinha uma inquietação no seu coração. Ela dizia: eu preciso encontrar a verdade. A religião dela, ela conhecia a religião judaica e ela dizia: a verdade não está na minha religião. E ela buscava profundamente, foi em outras religiões protestantes, passou por todos os tópicos, né? Até que um dia ela decidiu visitar uma igreja católica. E quando visitou a catedral de uma das cidades, ela era conferencista, visitava a Europa inteira, dando palestras, falava várias línguas. É uma mulher assim, uma sumidade. Quando ela foi naquela igreja, ela ficou impressionada com uma mulher simples que entrou na igreja, se ajoelhou e ficou rezando diante do sacrário. E ela dizia: como pode essa mulher estar aqui rezando diante de quem? Foi então que um dia ela foi visitar alguns amigos e os amigos saíram um dia de noite, ela ficou sozinha em casa. Ela, na prateleira da biblioteca da casa, encontrou um livro, pegou aquele livro e começou a ler. Era o livro de Santa Teresa de Ávila, chamado O Livro da Vida. Começou a ler no início da noite e quando amanheceu o dia, ela fechou o livro e disse: aqui está a verdade. E é esta verdade que eu vou buscar agora. A verdade é Jesus. Foi até a igreja, durante um tempo ela se preparou, foi batizada e depois ela entrou para a ordem das Carmelitas, se tornou monja, mas passou pouco tempo como monja. Já tinha mais de 40 anos. Ela ficou durante um tempo no convento. Começou a perseguição nazista, Hitler caçando todos os judeus em vários países da Europa, e ela fugiu então para a Holanda. Ela foi enviada para a Holanda fugindo da perseguição. Mesmo assim, Hitler foi até a Holanda, pegou as freiras, os padres, todas as famílias
judaicas e levou todas para o campo de concentração. Ela foi levada então para o campo de Auschwitz. Ali ela foi colocada na câmara de gás no dia 9 de agosto de 1942 e morreu poucas horas depois. O diferencial de Santa Teresa é justamente isso. Ela buscava a verdade. E como buscava profundamente a verdade, não tinha nada nesse mundo que a preenchesse. A filosofia, a psicologia, as línguas, o conhecimento de história, todas as coisas no campo intelectual não preenchia. Ela nunca namorou, nunca teve nenhum namorado, desde de criança, desde pequena, mesmo sendo professora, ela se guardou por uma graça de Deus como virgem e mártir. E nós celebramos então a memória desta mulher, que buscou a verdade e encontrou a verdade em Jesus. Foi canonizada pelo Papa São João Paulo II, e ele amava tanto ela e lia tanto as coisas dela, os escritos, os livros de Santa Teresa, que ele a proclamou copadroeira da Europa, né? Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela é então essa expressão da esposa que procura o Cristo, que procura o amor. Talvez a gente nunca vai encontrar felicidade se não encontrar Jesus. Você pode ter sua casa, seu carro, seus títulos pendurados na parede, você pode ter as suas faculdades, as coisas que você pode se gabar, você pode ter até um monte de filhos, você pode ter sua casa, você pode ter tudo. Mas se você não tiver Jesus, você é um tonto. Passou neste mundo e não fez aquilo que precisava ser feito. E o que é que precisa ser feito nessa vida? Encontrar Jesus. Porque se você não encontrar o Cristo e não fizer dele o sentido da sua vida, você terá uma vida inútil. Porque só Jesus dá sentido à vida de cada um de nós, só Ele dá significado àquilo que somos e só Ele pode trazer a felicidade verdadeira. Santa Teresa Benedita da Cruz encontrou a verdade, encontrou Jesus. Quer ser feliz? O encontre também.